Muito bem-vindo, Cacai. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Tudo bem? Salve, Cacai. Renato, alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Uma honra para mim. Muito bem. Cacai, vamos começar pelo começo. O começo são as joias do sultão, que eu vi que você escreveu um artigo, você falou, não queria falar disso, mas vou falar porque não tem como, né? Cada dia sai um escândalo negócio. assim, tão absurdo, né, Cacai? Você fala disso. Todas as provas, se precisa mais de prova. Então, assim, tem tudo, né? Uma coisa que impressiona, por isso eu comecei dizendo que não queria falar, porque parece que cada vez que determinados assuntos estão se consolidando, aparece um novo escândalo, né? Até hoje eu vi uma charge muito boa, aquele deputado mineiro que desonra Minas Gerais lá, falando para o Bolsonaro assim, já arrumei outro motivo para esconder, para passar por cima das joias e tal. Mas acontece que esse caso tomou uma dimensão muito grande, realmente. Eu até brinquei hoje, o título do meu artigo é assim, toquei, tudo jóia, né? Quer dizer, Tudo jóia. Aquela expressão famosa do Bolsonaro. O que acontece? Talvez nós não tenhamos facilmente um caso que, pelo menos, o crime de descaminho e peculato estejam tão comprovados, né? Assim, o passo a passo feito pela Estadão, que foi quem levantou a matéria, até onde eu sei, ele é muito impressionante. Ele demonstra claramente que houve ingerências. Até o mote do que eu escrevo hoje, no Poder 360, é um foco no funcionário público. Quer dizer, você vê que o Guedes e o Bolsonaro sempre bateram na necessidade de tirar a estabilidade do funcionário público. É óbvio que esse cidadão... A regra seria, Renato, você não precisar elogiar quem está fazendo o seu papel. Mas no Brasil, tão conturbado, você vê um funcionário público agir com tanta dignidade, merece os nossos elogios, merece ressaltar isso. E é claro, ele poderia fazer até com risco de perder o emprego, mas, no fundo, a estabilidade permite isso. Quer dizer, o funcionário público tem que ter estabilidade para poder fazer o enfrentamento. Esse caso é impressionante que ele enfrentou um embaixador, enfrentou os seus pares, enfrentou o chefe direto, enfrentou o secretário da Receita, um ministro de Estado. É uma coisa incrível. E o próprio presidente da República, que ousou mandar um avião da FAB lá para poder pegar esse material. Então, assim, a gravidade, inclusive hoje está colocando, como ela colocou no WhatsApp, que tem muita gente, acho que eu não faço também delicadeza de dizer, a Rosângela Lira, que é uma pessoa muito conhecida, que eu respeito muito, que foi responsável por produtos de altíssimo luxo no Brasil há muito tempo. Hoje ela é uma ativista desde o começo da campanha do Lula, apoiou o Lula o tempo inteiro. A Rosângela Lira fez um post em 2 grupos que eu faço parte com ela, dizendo que ela conhece profundamente joia, e ela conhece como ninguém no Brasil, e que essas joias valem muito mais do que os 16 milhões. Olha só. É um ponto que eu até vou pedir a ela para repassar para vocês. Sim, por favor, Cacai. Vale, e ela é uma pessoa que entende profundamente disso. Essa joia é uma joia da Chopin, e ela foi representante por anos de uma dessas grandes marcas aqui e tal. Então, assim, a coisa vai tomando um vulto grande, porque você tem aí um abuso evidente por parte de funcionários públicos e o dedo do Bolsonaro muito claro, muito evidente. Inclusive, aquela fala do ministro que conseguiram resgatar, eu acho que a imprensa está fazendo um trabalho fantástico, aquela fala que diz que não, essas joias eram para a primeira-dama. Então, nós temos que agora esse ingrediente que é um pouco mais difícil, porque é óbvio que se você tem presente desse valor, ainda mais que agora a Rosângela dizendo que soube muito disso, e contando também que foram feitas 151 viagens para aquela região por parte de autoridades do governo brasileiro, há que se investigar a questão da refinaria. Não tem como não investigar. O que acontece, Dri, é que quando você vai investigar um crime, se houver, não estou dizendo que há, estou dizendo que tem que investigar, dessa gravidade em outro país, existe uma série de dificuldades adicionais, porque você tem imunidade, evidentemente, ainda mais vindo do país que vem, que já é um país fechado para qualquer tipo de investigação.
Mas tem algo que eu até coloco no meu artigo de hoje. Tem muita gente que sabia dessa história, tem muita gente que estava acompanhando, e tem muita gente indignada, e que agora não tem mais medo, vamos chamar assim, da gestão Bolsonaro. Como é que a casa costuma cair numa história como essa? Basta alguém que participou, que viu o valor desse funcionário público da Receita, que resistiu. Até uma cena que passou em todos os jornais, que o cidadão fala assim, não, estou aqui no telefone com o seu chefe. Ele falou, eu não posso falar o celular. Quer dizer, claro que ele até podia falar o celular, não estaria cometendo nenhuma improbidade e tal, mas ele sabia que aquela fala seria uma fala, ela sim, uma fala improba. Então, eu acho que a investigação, que eu conversei com algumas pessoas, autoridades que estão não coordenando a investigação, mas que estão acompanhando a investigação. O Flávio Dino foi muito preciso ao determinar a abertura exata, e na abertura do inquérito que ele pediu, fala em peculato, fala em descaminho, mas fala em lavagem de dinheiro também. A lavagem, para ser caracterizada aí, no meu ponto de vista, tecnicamente, teria que dar 2 passos adiante para investigar a corrupção. Então, eu penso que esse caso é um caso que tomou uma dimensão muito grande. E tem uma coisa interessante, viu, Renato? Às vezes, quando você pega uma coisa mais sofisticada e tal, aquilo não fala direto ao homem comum, ao homem que está lá com a vida dele corrida, que não tem tempo de parar para acompanhar algumas denúncias, né? Você tem... O Bolsonaro é um serial killer em matéria de crime, tanto de improbidade como de crime comum. Mas as pessoas cansam um pouco e também não conseguem acompanhar, às vezes, no detalhe. Essa questão das joias, não, ela chama atenção. Ela é uma questão que paralisou mesmo. Assim, onde você vai hoje, eu sou advogado criminal, onde eu vou, as pessoas vêm perguntar, Cacá, o que você está achando? Que coisa é essa? A pessoa não precisa saber o que é descaminho. Sabe apenas que houve você imagina, no momento em que o brasileiro não consegue comprar o gás, que está com dificuldade de pagar a escola do filho, que está com dificuldade do dia a dia, você vê falar num presente de 16 milhões. E, além disso, a disfarçatez com que esse povo trata, sabe? Assim, a coisa pública foi apoderada por eles. Eles não tinham nenhuma, essa que é o mote principal da discussão que eu acho que nós devemos ter. Claro, questão criminal, eu confio que vai haver investigação. Porque agora, Dri, não existe hipótese de trocar o superintendente da Polícia Federal para abarrar a investigação. Vai ser feita a investigação. Essa que é a questão. Quer dizer, aqueles mecanismos que foram feitos, você veja bem, esse cidadão, que ao que tudo indica, também não estou acusando, mas o diretor da Polícia da Receita Federal lá, que parece que ligou para tentar interferir e não conseguiu, eu vi no jornal ontem que ele foi demitido na época. Por quê? Porque não conseguiu. Tentar já é um absurdo. Porque essa cadeia que eu digo agora, é uma cadeia causal e de responsabilidade, isso aqui agora tem que ser investigado, né? Quer dizer, até onde esses mulas, a gente sabe o que é mula quando a gente vê a matéria lá, assim, um menino que leva droga porque o pai está preso e a quadrilha obriga ele a levar droga e ele, como mula, coitado, é preso e pega uma pena de traficante. Porque esse tipo de mula, especialmente se for negro e da periferia, ninguém está nem aí para ele. Agora não, agora nós estamos mexendo com mulas chiquérrimas, né? Militares, de alta patente. Alta patente. Eu achei muito boa uma charge que eu vi ontem, que assim, foi captada a conversa de pilotos da FAB. Tudo jóia? Não, metade é cocaína, entendeu? Essa é muito boa, né? É muito boa. Então, eu acho que nós chegamos agora num ponto interessante, que é um caso que paralisou o país, que está movimentando a grande mídia, e que acho que chegou no povão. Assim, eu estou vendo isso. Ontem eu fui num museu aqui, vendo a exposição fantástica que está acontecendo na República, e tinham lá pessoas, claro, interessadas em arte, são pessoas um pouco mais de sensibilidade, mas pessoas que estão longe do mundo do jurídico, que estão mundo, até mesmo do mundo político, em estrito senso, e que 3 pessoas vieram falar comigo, Cacai, que coisa grave, que coisa inacreditável. Porque, veja bem, quando você tem um presidente da República que apodera da coisa pública, como se particular fosse, isso, no fundo, isso é um tapa na cara da sociedade brasileira, né? Nós que acompanhamos, que tantas vezes debatemos
os diversos crimes mesmo que cometeram, ou abusos que cometeram esses bolsonaristas durante o governo, nós temos que ter a noção de que agora tem uma coisa que falou para a população. Olha, ontem eu tive uma conversa com um advogado de uma das pessoas que estava presa em tentativa de golpe de 8 de janeiro. Ele me deu informação que me causou espécie. Eu até vou tentar conversar com algumas pessoas do Supremo e que estão acompanhando o inquérito mais de perto. Diz que parte dos bolsonaristas que estão presos, eles ficam entre eles, né? Até uma coisa que a gente tentou levantar lá para trás, porque na época da ditadura, quando eles prenderam os chamavam de revolucionários e colocaram junto com os presos comuns, foi que surgiram algumas organizações que os presos comuns falaram, pô, esse povo é muito organizado. Até o Fernando Gabeira falou sobre isso outro dia, porque ele foi preso à época. Porque você prestava atenção na organização. Aqui, segundo me disseram ontem, me disse um advogado ontem, disse que alguns presos, que ficam presos aí, os bolsonaristas, eles se sentem donos do Brasil. Mesmo presos, eles acham que nós somos os heróis, nós estamos resistindo. Então, assim, foi incutido na sociedade brasileira que não existe a coisa pública, não existe a república. Existe um grupo que se sentia dono do Brasil. Esse grupo que está preso e que agora está reclamando da lavagem, que diz que é a comida, está reclamando que tem fila para ir no banheiro, que está reclamando que o banheiro é um buraco, tudo que nós sempre falamos e fomos criticados. Mas eles ainda se sentem donos, fisicamente donos do Brasil. E esse caso da joia é um caso típico. O Bolsonaro achava que era dono. Eu via 2 dias atrás uma manifestação de um dos filhos dizendo, não há nenhuma irregularidade. Isso é uma coisa personalíssima. Um presente de 20 milhões, pode ser mais de 30 milhões. Aí, a Polícia Federal, Renato, você sabe, ela é muito competente quando deixa ela trabalhar. Ela vai poder levantar quais são... Até mesmo outro dia eu vi uma matéria na televisão, não me lembro qual canal, dizendo que foi feita já uma comparação. Quais presentes são dados de Estado para... É $200, é $300, é uma coisa de valor simbólico. Quase sempre um presente que representa o país. Exatamente. É uma cachaça, claro, é um quadro, é um aviãozinho, é um balão. É algo que representa, de alguma forma, o país. Um colar da Chopin, que é suíço, não tem nenhuma representatividade para a Arábia Saudita. Então, eu acho que isso aí, nós temos que ter uma série de discussões. Primeiro, a investigação está sendo feita, eu confio plenamente, o ministro Fábio Dino tem feito um trabalho excepcional, com coragem, com independência. Acho que ele vai levar isso a ferro e fogo, com total independência da Polícia Federal, fazer a investigação, com acompanhamento do Ministério Público. Porque, veja bem, o que nós temos que entender também é que houve uma modificação na jurisprudência do Supremo, e a partir do momento que o presidente deixa a presidência, ele não mais terá o foro no Supremo. Agora nós teremos o acompanhamento de um procurador da República, que será o responsável para ver se existe elemento suficiente para apresentar a denúncia. Isso mudou. Antigamente, eu sou contra o foro privilegiado, salvo para o chefe dos 4 poderes, dos 3 poderes e mais da Procuradoria da República. Eu acho que esse foro não é republicano, ainda assim com uma série de questões técnicas que não tem por que dizer aqui. Mas, antigamente, os fatos ocorridos durante o mandato, mesmo após o mandato, ficava no Supremo. Nós teríamos, talvez, alguma dificuldade nesse primeiro momento. Agora, não pelos ministros do Supremo, porque os ministros do Supremo têm agido de forma exemplar, especialmente depois de 8 de janeiro. Mas agora não, agora eles não têm mais foro. Bolsonaro não tem foro, o ex-ministro não tem foro, ninguém, que eu saiba, ninguém ali mantém o foro. Então, nós teremos uma investigação com a Polícia Federal fazendo o trabalho, mas é necessário, por isso escrevi esse artigo sobre esse prisma, que a gente comece a discutir também essa visão patrimonialista que é o legado desse governo fascista que nós enfrentamos. O Cacau, deixa eu fazer uma pergunta para o advogado Cacau. Cacai.
Cacau, meu Deus. Teu amigo Cacau, que eu falei bem inteiramente. Você sabe que aqui em casa, Renato, o meu filho, o Érico, tem um cachorrinho que chama Cacau. Pronto. Ele tem tão mais prestígio do que eu aqui em casa que se ele estivesse aqui do lado, ele teria levantado correndo e pulado no meu colo. Aqui já. Ô, Cacau, imagina se chega um cliente para ti com um caso desse. Olha, acabei de ser pego aí com umas joias, eu estava entrando no aeroporto, foi o caso lá do Cid, né? É o Cid que entrou. Não, é o assessor do ex-ministro de Minas e Energia, né? Que estava com as joias. Eu estava passando e tal. Aí eu falei que as joias não eram minhas, que as joias eram do presidente, mas eu não sabia que estava carregando joias. Quer dizer, é possível defender? Você ia falar o quê para o cara? Você ia dizer, olha, meu irmão, você está enrolado, eu vou tentar te defender, mas você vai ser condenado? Porque assim... A defesa técnica, eu acompanhei o caso pela imprensa, a defesa técnica, ela sempre... Veja bem, cada advogado tem um critério. Eu só pego casos que eu entendo que tem a defesa técnica. Eu possa realmente ter não só chance de ganhar, mas mesmo que a pessoa tenha cometido um ilícito, se ela tem uma defesa técnica, eu posso pegar. Por exemplo, no caso específico, depois que o Brasil está enfrentando o fascismo, eu perdi dezenas de clientes. Quando foi feita aquela busca e apreensão com 8 grandes empresários, eu fui procurado por 4. Não critico absolutamente os advogados que aceitaram, felizes dele. Mas eu não quis pegar, porque eu estava ali vendo que era uma tentativa de insurreição mesmo, de tentativa de quebra de institucionalidade e tal. Agora, com essas 1000 prisões, vários empresários que são donos de frota de caminhão e tal, também mandaram me procurar. Eu disse, olha, não quero advogar. São critérios que cada um tem com o seu escritório. Eu não estou criticando quem pega, não. Todo mundo tem que ter direito à defesa. Agora, em casos em que há uma visibilidade muito grande, é muito difícil, às vezes, você conseguir uma defesa técnica, porque aí não é nem um caso dele ter sido mal orientado. Foi um caso, as pessoas esquecem que hoje tudo está sendo gravado, né? Então, você chega numa Receita sendo mula de um presidente da República. Eu tenho a impressão, Renato, que, por exemplo, outro dia me questionaram, assim, até familiares e amigos e tal, a gente estava vendo na televisão e passou aquele lance do cara que pegou um jatinho da FAB e foi até Guarulhos, é algo inacreditável, para tentar dar a carteirada final, porque já era 28 de dezembro. As pessoas dizem, mas como é que esse cidadão se dispôs a isso? Eu tenho a sensação que um caso desse, um funcionário que pega um jatinho da FAB sozinho aqui para cumprir uma coisa do presidente da República, ele deve ter ligado para os amigos, então, olha só, tá vendo? Estou indo aqui em nome do presidente da República. Não sente a dimensão do que está acontecendo. Esses caras, não estou dizendo especificamente esse, que eu nem conheço, mas, repito, o que nós temos a sensação, e eu tenho para mim a certeza, de que eles se apoderaram do Estado, né? Uma visão patrimonialista, uma visão que o Estado é feito para servir. Então, você tem a servir a eles, né? Quer dizer, eles podem fazer o que quiser com o Estado, né? Por isso é que chega a esse ponto. Quando você tem um ministro de Estado que já tinha passado do local, ele não poderia voltar, ele deve ter dado uma carteirada para voltar. Ele é ministro de Estado, voltou. E encontrou funcionários com toda a dignidade, né? Então, é um caso muito interessante. Tem a questão criminal, tem a questão do patrimonialismo, tem a questão do apoderamento do Estado por parte desse grupo que não tinha nenhuma noção do que era o Brasil. Porque a gente tem debatido isso, eu já vim aqui em outros lugares, escrevo sobre isso. Eles destruíram as estruturas brasileiras na saúde, na educação. Eu tenho conversado com alguns amigos que chegam em Brasília agora para ocuparem cargos, ou de ministros, ou de diretoria nos órgãos mais diferentes. É uma tristeza, Adri. O Brasil está desmilinguindo. Veja bem, as pessoas se esquecem que hoje é dia 10 de março. Nós não temos ainda 3, nós temos 2 meses e meio de governo. 2 meses e meio de governo, o governo já passou por uma tentativa de golpe de Estado, por uma tentativa de destruição
da credibilidade do atual governo através da questão dos juros e tal. Passou por uma grande pressão, porque o Lula teve que fazer eu acho assim que um amplíssimo acordo para poder governar. Isso é uma coisa que choca até, né? De repente você vê algumas pessoas com cargos no governo de ministro com atitudes absolutamente bolsonaristas. Foi isso para poder, eu diria, acomodar. Eu até disse, eu tenho amigos que tinham expectativa de ser ministros no início do governo e que acabou não conseguindo ser, porque, embora trabalhassem e merecessem, houve uma composição muito forte. Eu disse a eles, olha, a experiência de Brasília indica isso. Daqui a 6 meses esse governo vai mudar. Quase mudou essa semana, agora começou a mudar. Acho muito cedo. Porque assim que o Lula pegar mais musculatura, o Lula falou uma coisa para mim aqui em casa, depois que se elegeu, pouco antes de tomar posse, falou, olha, eu só me candidatei porque eu seria o único para derrotar o fascismo. E é verdade. Agora, você não derrota o fascismo e depois você coloca um governo completamente democrático, com uma visão social mais de esquerda. Então, não. Você pega as coisas principais, está lá o ministro Wellington numa pasta importantésima, certamente fará um trabalho incrível, o ministro Flávio Dino tomando conta dessa questão delicadíssima da segurança, com muito conhecimento técnico, com muita coragem. Então, assim, eu acho que é importante a gente dar crédito agora de que vai ser difícil, mas levantar algumas questões. A questão do patrimonialismo, do apoderamento do Estado, tem que ser, no meu ponto de vista, a base desse caso do descaminho. O descaminho é grave, a disfarçatez é grave, eu acho que eles serão punidos, porque esse processo está maduro. Eu tenho a impressão assim, se o Ministério Público quiser fazer uma denúncia em pouquíssimo tempo, claro, vai ter que fazer perícia, para não ter erro de deixar, porque nós, advogados, vivemos dos erros do Ministério Público, essa é a verdade também. As defesas, Renato, já que você começou a perguntar isso, ela nem sempre ela é assim, maniqueísta, sim e não, inocente e culpado. A ampla defesa prevista na Constituição de 88 permite que nós, advogados, e é obrigação nossa, usemos, isso é muito criticado muitas vezes pela esquerda, eu não tenho problema de ser criticado, mas usemos todos os argumentos para fazer a defesa. Se eu descubro uma falha processual, se eu descubro que há um erro porque não se comprovou exatamente através de perícia aquilo que teria que ser periciado, cai o processo. Então, mas eu acho que é uma oportunidade que nós estamos tendo de não só fazer um processo grave, que eu acho que será feito, fazer a investigação da corrupção, se é que existiu alguma coisa ligada à refinaria. Eu não sabia da história do Ciro, vou até atrás dessa fala dele. Mas uma coisa é certa, ainda que com imunidade, repito, que tem o governo estrangeiro, tem muita gente que estava acompanhando essa história. Tem um dos pacotes, eu vi pela imprensa, ficou 1 ano. Imagina o que é isso. 1 ano, E por que eles estavam tão preocupados no dia 29 de dezembro com isso? Claro, para não deixar lá. E assim, eu tenho a impressão que no próprio ministério onde esse pacote estava, deve ter 90% dos funcionários públicos são corretos, são honestos. Devia ter um disse-me-disse, mas que pacote é esse que está aí, que chegou e que está causando tanta... Entendeu? Então, assim, é hora desse povo falar. Até em homenagem ao funcionário da Receita, que fez uma belíssima resistência. E tem aqui uma notícia que o Guilherme Amado, do Metrópolis, trouxe ontem, que o Bolsonaro trouxe também um avião da FAB, um fuzil e uma pistola que ganhou do príncipe árabe. Não foram só joias. Em outubro de 2019, que foi quando ele voltou dessa viagem, que é a data que teria sido recebida, trazida essas joias, né? Trazidas essas joias, ele voltou ao Brasil com uma pistola e um fuzil, sendo que o fuzil foi customizado com o seu nome. Isso é gravíssimo. Voltou. Porque, na verdade, imagina. Nesse caso, Dri, no caso das joias, ali você fez um descaminho que ele queria, na verdade, não pagar os impostos, né? No caso desse fuzil, esse fuzil, provavelmente, pelo que eu vi, eu também li essa matéria, ele não poderia sequer entrar no país.
Então, é um outro tipo de crime, né? Quer dizer, as coisas... Por isso é que eu digo, quando você puxa uma pena dessa, sai a galinha inteira, entendeu? Que agora as pessoas... Eu imagino que todos nós que temos uma formação correta, que somos humanistas e que vivemos numa sociedade que nós pretendemos uma sociedade justa e solidária, todos nós estamos, é uma palavra infantil, assim, estamos encantados com a postura desse funcionário público. Porque, assim, por isso é que tem que discutir a estabilidade, agora tem que entender por que o Guedes queria acabar com a estabilidade dele e Bolsonaro, mas também tem que ter uma solidariedade a essas pessoas que resistem. Imagina a quantidade de gente no Ministério que sabia que, pô, que era estranho aqueles documentos estarem ali, ou mesmo essa questão do fuzil, ninguém entra com um fuzil no avião do presidente sem chamar a atenção, entendeu? Até porque esse povo, desculpa falar isso, mas esse povo é porco, eles se jactam de ser ignorantes, eles se jactam de ser violentos. Quer dizer, se você recebe um fuzil desse e tem a dimensão que está cometendo um crime, provavelmente você faz tudo escondido. Nesse povo, não. Eles sempre se jactaram de serem convulsão, de serem violentos, de serem agressivos, de serem ignorantes. Quer dizer, eu acho que muita coisa vai surgir ainda, espero que surja. Eu até me esqueci o nome do funcionário agora da Receita, que eu queria até, acho que é Marco, eu queria falar até o nome dele em homenagem a ele, mas eu acho que muita coisa vai surgir. E a Polícia Federal brasileira é extremamente competente. Parte dela sofreu muito durante esse governo Bolsonaro, que tinha intervenção, que retirava gente dos cargos e tal, mas o momento é outro e acho sinceramente que nós vamos chegar a uma investigação interessante. Eu vou dizer uma coisa aqui, vou te contar um episódio interessante, Renata. Você vê como o Brasil mudou para melhor, depois do governo Lula, especialmente, e como a Polícia Federal mudou muito para melhor, e eu acho que agora vai fazer um trabalho excepcional. Eu advoguei num famoso caso, à época, muitos anos atrás, a Adri não era nem nascida ainda, eu advoguei num caso do Pasta Rosa, que era um caso rumoroso e tal, e eu levei o Emílio Odebrecht para depor, e achei que era o último ato, o Emílio era o grande empresário e tal, e perguntei para o delegado assim, na Bahia, em Salvador, o senhor vai relatar? Ele disse, não, eu vou ouvir o governador e depois eu vou relatar. Eu saí de lá e liguei para o Márcio Tomás Bastos, falei, Márcio, o delegado disse que vai ouvir o ACM era o governador, o Márcio era advogado do ACM. Aí o Márcio liga para o ACM e fala, olha, o delegado disse que vai te ouvir. Ele pega o telefone, liga para o ministro da Justiça e fala, tem um delegado da Polícia Federal aqui dizendo que vai me ouvir. Ele tem 2 horas para deixar os limites da Bahia ou a minha PM vai prender ele e andar com ele algemado no Pelourinho. Olha como é que era o Brasil há muito pouco tempo atrás. Pois é. Aí, soube que o ACM não foi ouvido, no outro dia eu fui à Polícia Federal só de charme para falar com o delegado, e fiz que não sabia. Falei, e aí, como é que foi a oitiva do governador? Ele disse, você não sabe, eu fui escolhido adido militar na Argentina, estou indo hoje, não vou nem terminar o inquérito. Era assim que funcionava muitas coisas. Hoje não, hoje você tem uma polícia republicana, a Polícia Federal investe em qualidade técnica, então eu acho que a Polícia Federal vai fazer um belíssimo trabalho nesse episódio. Pode falar. Tem aqui um comentário muito bom da Márcia Simon. Repararam que Moro e Dallagnol não estão vendo nenhuma corrupção nesse escândalo das joias? Isso! Mas boa. parece que as redes estão indo para cima dos dois. É eles, né, que não são os reis anticorrupção, olha aí. Né? Hoje eu recebi o telefonema de um senador muito indignado com esse fato. Falou assim, olha, se fosse o contrário, a essa altura, até o rei da Arábia Saudita estava preso pelo Moro. Se envolvesse pessoas do PT, ele teria mandado prender todo mundo, condução coercitiva, busca e apreensão, sairia até um mandato de prisão internacional. Essas pessoas terão muita dificuldade, porque são pessoas que não têm uma condução ética na sua vida profissional, não tiveram, nem no Judiciário, nem no Ministério Público, e que agora acham que, pelo fato de serem deputados e senadores, podem tudo, mas eles serão cobrados. E a coerência, evidentemente, não é o forte deles.
Lembram do crucifixo, né, do Lula, que o Dallagnol queria ir atrás, que era do Lula, né, e a Vaza Jato mostrou. Não, eles mostraram, eles entraram no crossfit, se eu não me engano, do Banco do Brasil, né, Cacai? Eles fizeram filmagem daquilo, de tudo, e tinha um crucifixo. Isso ganhou as redes de uma maneira absurda. E era do Lula, né? Eles teriam, tendo em vista o trabalho, até nesse caso específico que vocês lembram que eles fizeram, sendo os dois oriundos do Ministério Público e do Poder Judiciário, eles deveriam ter se manifestado. Mas ali é aquilo, né, de onde menos se espera é que não sai muita coisa mesmo, não. Eu acho que a coisa principal que nós temos que fazer agora em relação a esses dois é fazer um acompanhamento do que eles farão efetivamente do Congresso. Outro dia, esse deputado já ocupou a tribuna num discurso ridículo e foi defrontado de forma arrasadora por alguns deputados. Pelo Glauber Braga também, né? Exatamente, que é ótimo. Ele tem aquela famosa frase que ele fez lá para o Moro, que realmente foi fantástico. Agora, assim, o caso é um caso grave, é um caso difícil, é um caso tão documentado, com filmes que não poderão ser questionados, né? E agora a Polícia Federal está fazendo o correto, vai começar a ouvir as pessoas. É claro, você pode falar assim, Renato, não, mas aí vai dar tempo deles ajeitarem as suas histórias. É assim que se faz, você não tem como agir de forma truculenta. Não tem muita história a ser ajeitada. Eles tiveram tempo para poder dizer, não, isso aqui é do governo brasileiro, porque, na verdade, essas pessoas, mesmo sabendo o risco que corre, eles não querem perder um presente de 20 e tantos milhões. É até um ato falho do presidente da República, vocês devem ter visto, que ele fala assim, não, mas isso foi tratado. Acertado. Foi acertado. Não acerta um presente. Né? O presente é um ato unilateral e tal. Acho que nós temos aí pela frente uma investigação e acho que é importante não parar de acompanhar e não parar de investigar. A Polícia Federal fará esse trabalho. E assim, não é? Você acha que isso é mais uma coisa que pode realmente levar o Bolsonaro à prisão, mas para frente, se isso realmente tiver comprovado que foi, né, foram todos esses crimes, isso pode chegar na Michelle Bolsonaro? Olha, é muito ruim você fazer ilação. Quanto ao Bolsonaro, a participação dele me parece evidente, porque é claro que ele, até telefonar pessoalmente, consta não está sendo desmentido isso, ele telefonou para tentar reaver as joias. Eu tenho a impressão que essas joias não eram para ele. Quer dizer, não sei se ficaria muito bem nele todas essas joias. Eu tenho a impressão que algo me leva a crer que o ministro, quando disse lá no primeiro momento que as joias eram da Michelle, me parece que era, né? Eu vi depois que ela falou na imprensa, não, mas eu soube agora pela imprensa, falou mal da imprensa e tal. Eu duvido que alguém ganhe um presente de 20 e tantos milhões e não tivesse conhecimento. Assim, eu acho que agora é hora, especialmente eu que sou advogado, de acompanhar a investigação, confiar plenamente. Porque, veja só, você tem ali a materialidade absolutamente comprovada. Você tem já as provas, que esses vídeos são provas, são vídeos obtidos de forma legal e que não poderão ser questionados. É claro que você tem versões diferentes, então é fácil para a Polícia Federal chamar essas pessoas para que elas expliquem o que está nesses vídeos. E aí, eu vou ser sincero, a vida, eu sou só advogado na vida, quando a pessoa vê o que está acontecendo, está exposta no Brasil inteiro, você acha que eles vão ficar segurando um cidadão que hoje é uma pessoa que todo mundo sabe que não tem mais credibilidade? O Bolsonaro não tem nenhuma credibilidade no meu juízo, não tem nenhuma credibilidade no Poder Judiciário. Ele consta, claro, ainda que ele é normal, que se aceita bolsonarista, como esses que estão presos, que esse advogado me confidenciou, que ficou impressionado de ver a conversa entre eles, que eles ainda são heróis e tal. Mas essa não é a realidade hoje do Brasil, né? Então, eu acho que essa investigação ela vai longe e poderá, sim, são crimes graves. Eu nem estou dizendo da hipótese de corrupção, que, repito,
É mais difícil pelo fato de envolver um agente de um país que vai ter imunidade, né? Mas viveremos fortes emoções aí nessa investigação. Cacai, vira só um pouquinho a página antes de te liberar aqui, para falar de um outro assunto. Como é que está essa história do Anderson Torres, né, e do Ibanez? Olha, eu acompanho, converso bastante com a atual governadora, converso com pessoas muito ligadas ao Ibanez. Eu até considerava que o Ibanez, o ministro Alexandre, determinaria a volta dele do cargo, porque o ministro Alexandre determinou que fosse feita uma varredura do telefone, que foi entregue espontaneamente pelos advogados, e depois no computador pessoal. Até onde sei, eu conversei com os advogados, inclusive, não há nada que preocupe nesses aparelhos. Então, eu não consigo entender muito por que ainda, depois de tanto tempo, mantê-lo afastado do cargo. Se naquele momento havia um pedido de prisão do Anderson, que é muito mais grave, o Anderson realmente, ao que tudo indica, ele, inclusive, saiu do país para ter um álibi, né, um policial experiente, para ter um álibi de que não estava aqui no dia do golpe e tal, tem aquele documento que foi encontrado com ele. Mas o que me chama muita atenção é que eu tive o cuidado de ler o despacho do ministro Alexandre, e ele coloca uma carga muito forte contra o governador Ibanez. Eu pensava que agora, depois da análise do telefone e do computador, nós teríamos uma hipótese, já tem 2 meses e meio quase, né? O afastamento é por 90 dias. Não, 2 meses e alguma coisa. Eu acho que seria hipótese, eu achei que determinaria a volta dele ao governo, porque é muito grave você afastar um governante eleito, podia ser até por um voto a mais, mas com uma margem razoável no primeiro turno e tal. Mas essas expressões, que eu diria mais fortes, elas foram mantidas no despacho, viu, Renato? Ou seja, para quem acompanha o processo de fora, evidentemente, até soube algo que me causou espécie, fiquei perplexo, que quando houve a busca e apreensão no Ibanez, eu fiz uma nota dura contra essa decisão, porque no escritório de advocacia, o Ibanez foi presidente da ordem. Para você quebrar a regra de que o escritório de advocacia tem a sua inviolabilidade, salvo se realmente for investigado e tiver relação com a advocacia, porque quando você entra no escritório de advocacia, você está quebrando o sigilo de todos os outros clientes. É de uma gravidade enorme. Não tenho dúvida que o escritório de advocacia tem que ter uma proteção especial, porque a gente sabe, no Brasil, ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Você tem o direito até de mentir. Quem vai fazer um interrogatório não tem que chegar lá e falar: não, eu roubei, não, eu matei, não comete perjúrio. Então, muitas vezes, no escritório de advocacia, você tem provas evidentes do crime. O cara pode chegar lá e falar: olha, eu cometi esse crime aqui, mas a minha defesa tem que ser técnica de legítima defesa, por hipótese. Então, quando houve a busca e apreensão, eu fiz uma nota dura e até comuniquei, eu conversei com o conselheiro da ordem, e eu pedi aos advogados, Renato, que eu queria ler o despacho de busca e apreensão. Ao que consta, mais de 2 meses depois, até hoje eles não tiveram acesso. Olha como é que é a situação. Se o advogado, que é 2 grandes advogados, tecnicamente reconhecidos e, além disso, com muito prestígio nas cortes brasileiras, advogando para um governador do Distrito Federal, se eles não tiveram acesso, é uma coisa que preocupa, entendeu? Então, assim, eu tenho conversado um pouco com ministros ali e com pessoas do Ministério Público. Acho que aqueles que foram encontrados, especialmente os que foram encontrados dentro dos 3 poderes, estes terão muita dificuldade de defesa, porque ali é uma tentativa de golpe caracterizada, especialmente os que foram encontrados dentro do Supremo Tribunal, que depredaram o Supremo. Essas pessoas não conseguiram perceber ainda que existe hipótese de prisão de 15 anos, condenação de 15 anos, de 20 anos. É de uma gravidade inaudita, entendeu? Agora,
eu não vejo motivo, se não houve uma imputação direta contra o Ibanez, e não há, contra o Anderson, sim, eu não vejo motivo, já mais de 2 meses, de mantê-lo afastado do cargo. Até porque o Ibanez, pelo que eu acompanho, ele tem agido de forma muito correta. Ele não conversa com o secretariado para não parecer que está querendo influenciar, ele não dá nenhuma ingerência na governança da Celina, isso a Celina propriamente diz, que ele está afastado. Primeiro porque é assim que tem que ser feito, depois também porque tem grandes advogados e tal. Então eu já não vejo muito sentido. Eu tenho muita contrariedade de afastar quem é eleito. Eu tenho muito medo desse poder excessivo. Isso eu já falei 300 vezes. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quer dizer, por exemplo, o caso do Renato Freitas, que está sendo ameaçado de novo lá. Eu acabei de falar com ele tem 10 minutos, porque quando o secretário de Segurança entrou com a representação contra ele, eu falei, Renato, me passe o seu discurso. Eu ouvi o discurso dele. O discurso é um discurso absolutamente correto, não tem nada de exagerado no discurso. O Renato, ele exagera um pouco, às vezes. Mas dessa vez, o Renato, para quem está nos ouvindo, é aquele vereador de Curitiba que foi caçado por ele. Meu xará. Eu tive a sorte de... Renato costuma exagerar, Cacá. Inclusive o Russo, né? O Renato Russo exagerava às vezes e era brilhante, como os Renatos em geral são brilhantes. Mas nós ganhamos o caso dele, não lá no Paraná, eu fui lá sustentar a hipocrisia, o racismo estrutural do Paraná. Na Câmara foi fantástico, nós ganhamos no Supremo Tribunal. E agora, com muito pouco tempo, ele fez um discurso acusando a Polícia Militar de matar um número de 488 pessoas, desses mais de 68 negros, números incríveis, números do próprio Ministério Público. É incrível, eu fiquei chocado, assim, 30% de meninos de 13 a 16 anos. Então ele faz aquilo que é a obrigação dele, e ele fez a tribuna, onde ele tem imunidade parlamentar. E aí, numa tentativa clara de coação, de intimidação, fizeram uma representação contra ele, fraquíssima representação, feita por um secretário de Segurança, parece que é pedido do governador e tal. Eu até falei com ele agora, eu acabei de dar uma entrevista para uma determinada rádio sobre ele, e eu falei, Renato, ele fala muito bem, não sei se vocês trouxeram ele aqui no programa, eu me lembro, ele tem uma capacidade de falar, assim, às vezes quando eu estava com ele lá em Curitiba, na época da vereança, que eu estava disputando, eu fui para um restaurante com ele, falava assim, Renato, eu vou te filmar aqui falando sobre tal assunto. Ele não preparava nada, ele fala bem. Isso me incomoda. Um negro que ocupa um lugar de fala aqui, especialmente em Curitiba, é tradicionalmente dos brancos, e ele é muito interessante porque ele mantém um determinado político conhecido do Paraná, deu um dinheiro para ele cortar o cabelo. Olha que nível. É uma coisa inacreditável, né? Mas eu acho que essa representação, ela está agora, eu falei com o Renato tem meia hora, ela está agora na Casa Civil para analisar se deve ser levada adiante. Eu acho que ela não irá adiante, não. Ela é muito frágil. Mas isso indica... acho que é uma intimidação, mas eu acho que isso indica que a gente tem que ficar de olho, porque ele vai sofrer. Ele até falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, não, Cacá, eu entendo o que você fala, mas eu nasci resistindo. Eu vou continuar resistindo. Quer dizer, ele sabe as dificuldades que terá. Mas tem a nossa solidariedade, né? Cacá, tem aqui um amigo seu, Ricardo Berzoini, que está aqui nos acompanhando. Eu ia subi-lo, mas ele acabou de fechar a câmera. Já o Ricardo a gente já sobe aqui. Dá um abraço nele por mim. Obrigada, Cacá. Muito obrigado, abraço a vocês. Obrigado. Salve. O Berzoini vai te dar um abraço. Sobe, Berzoini. Querido Berzoini. Acho que o Ricardo está com... bem, querido. Delay aí, Ricardo. Obrigada, Cacá. Tudo ótimo. Agora sim. Obrigada, Cacá. Um beijo. Agora melhor. Abraço grande, gente. Boa sorte aí. De volta.